Como se o mundo biker 1% já não tivesse uns caras malucos o suficiente. Existem membros desses motoclubes que se sobressaem no quesito periculosidade. E é assustador pensar que existem pessoas nesses motoclubes que sejam uma ameaça inclusive aos membros do mesmo motoclube. Caras que simplesmente não conheciam limites. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Os 10 membros de motoclubes 1% mais perigosos da história. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender com cada um deles. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, agradeço a todos vocês que já são de casa, já pode até pôr o pé no sofá e já chegam deixando o likezão sagrado. Tamo junto demais. E para você que é novo por aqui, peço a sua confiança e a sua inscrição, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Só lembrando que não é um top 10, então não estou julgando o grau de periculosidade de cada um, mas sim trazendo pessoas com casos que mais chocaram em suas épocas. São pessoas que realmente o melhor era não ficar em seus caminhos. Começando com Thomas Riff, que era membro dos Hells Angels, da sede de Ventura, na Califórnia. Thomas possui uma extensa ficha criminal e além dos crimes envolvendo o tráfico de drogas e extorsões, Thomas Riff foi acusado em 1992 de espancar uma pessoa que iria testemunhar contra ele. Ao sair da prisão em 94, Thomas foi novamente preso, agora por um crime que havia cometido 2 décadas antes. Em 1977, Thomas havia plantado uma bomba embaixo do carro de um membro dos Mongols. A explosão acabou o matando na hora, mas também causou a morte de um jovem que não tinha nada a ver com a treta. Quando finalmente deixou a cadeia em 2012, Thomas voltou a ser preso, agora por tentar acabar com a vida de sua companheira e do filho dela. E dessa vez não tem mais conversa, ele está servindo prisão perpétua. Agora indo direto para a Austrália, falaremos de Mickey Howe, o homem responsável por alterar o equilíbrio do mundo biker 1% na Austrália. Mickey entrou jovem para os Comancheiro Motorcycle Club. Em pouco tempo manipulou e conspirou para derrubar e destituir o comandante supremo do motoclube, Jock Ross, que foi espancado e teve o seu colete removido. Assim, Mickey Howe rapidamente assumiu o controle do MC, colocando de vez os Comancheiros na guerra pelo controle do tráfico australiano. Por seu caminho ao topo do mundo 1% da Austrália, vários rivais caíram e atentados foram cometidos sob suas ordens, e foi bem no auge de sua força que Mickey Howe foi traído e assassinado por um ex-amigo. Mas o seu legado de luxo, ostentação e violência reina até hoje no Comancheiro Motorcycle Club. Agora vamos falar do ex-presidente da sede de Portland dos Gypsy Jokers Motorcycle Club, Mark Leroy Denclaw, que comandava a mão de ferro a sua sede, comandava também o tráfico de drogas da região. Todas as transações feitas pelos membros full patch tinham que ser reportadas para ele, e ninguém tinha coragem de pegar grana do motoclube, já que sabiam da fama do presidente Mark Leroy. Porém, em 2015, o presidente ordenou o sequestro de Robert Hudgens, um membro full patch que estaria roubando do motoclube. E cara, as coisas que Mark Leroy fez enquanto torturava Robert chocou todo o júri, coisas que envolveram até a remoção dos mamilos e das tatuagens. Foram coisas que eu nem posso contar aqui, mas que fez com que o júri não pensasse 2 vezes em condenar Mark Leroy Denclaw à prisão perpétua. Ah, e a ficha de Mark não parava por aí. Ela envolvia extorsões, sequestros, roubos, ameaças, atentados e muito mais. Odds Buck Garrett merece um vídeo somente
somente sobre o seu terrível caso. Mas resumindo, Odds era o presidente da sede dos Nômades dos Hells Angels na cidade de Vallejo, na Califórnia. E por lá ele mantinha casas de massagens, no qual as garotas também eram obrigadas a dormir com os clientes. E entre essas garotas estava Margot Compton, que tinha uma dívida de drogas com os Hells Angels. Então ela foi forçada a trabalhar nessa casa de massagem. Por lá ela e as outras garotas eram constantemente espancadas por Buck. Foi então que Margot criou coragem e decidiu denunciar Odds Buck aos policiais, e ele acabou sendo preso. Porém, isso deixou Buck furioso e, claro, querendo vingança. E Margot sabia que agora estava com um alvo nas costas. Então, se mudou com a família para uma casa de campo. Mas isso não impediu os Hells Angels de a encontrar. E sob as ordens de Buck, os membros de sua sede a emboscaram. Mas não somente ela. Também estavam seus 2 filhos pequenos, que eram gêmeos, seu filho mais velho e o namorado dela. E o pior aconteceu. Todos eles foram executados. Já preso, Buck pegou mais 4 prisões perpétuas, juntamente com todos os outros envolvidos. Agora vamos falar de 2 ex-amigos que se tornaram terríveis rivais. E graças aos dois, o Canadá presenciou a maior guerra biker da história. Estou falando de Maurice Boucher e Salvatore Caseta. Maurice, que era presidente da sede dos Nômades dos Angels no Canadá, e Salvatore Caseta, que junto com seu irmão fundaram a Rock Machine. E após uma desavença por conta dos pedágios que eram cobrados pelos Hells Angels e que a Rock Machine se negou a pagar, os 2 motoclubes batalharam pelas ruas canadenses, deixando 162 mortos, inclusive diversos inocentes, tudo a mando dos 2. Tem um vídeo aqui no canal contando toda essa história completinha, vai lá conferir. Mas o fato é que graças aos 2, muita gente pagou com a própria vida. O lendário e infame ex-presidente da sede de Detroit dos Outlaws Motorcycle Club, Taco Bowman, foi responsável por elevar o nível do motoclube, ao se aliar com a máfia e engolir motoclubes menores. Bowman era extremamente inteligente e teve grandes ideias para a lavagem de dinheiro do motoclube e para a máfia. Mas claro que ele também utilizava essa inteligência para o mal, pois ele escalonou a guerra contra os Hells Angels Motorcycle Club nos anos 90, utilizando inclusive táticas terroristas, como a utilização de carros-bomba. Taco Bowman chegou a figurar entre os homens mais procurados do mundo pelo FBI, até que finalmente foi preso em 1999 e condenado a 2 prisões perpétuas por todos os seus inúmeros crimes. Wayne Celestine, que também tem um vídeo completo aqui no canal, foi um ex-membro dos Bandidos Motorcycle Club, que junto de Michael Sandon orquestraram o terrível massacre de Shedden, no qual 8 membros do seu próprio motoclube foram atraídos para sua fazenda e de forma fria e cruel foram mortos um a um. E o que torna Celestine muito pior que Sandon é que Celestine foi o responsável pela morte de 6 das 8 vítimas. Tudo isso enquanto bebia, cantava e humilhava os seus ex-companheiros de motoclube. E claro que essa lista não estaria completa sem o maior assassino da história do mundo biker, Yves Apache Trudeau, o ex-membro dos Hells Angels Motorcycle Club, que servia como o anjo da morte do motoclube. Ele era enviado para dar cabo de todos os desafetos do MC, no qual as vítimas eram principalmente os membros dos Outlaws, até porque ambos os motoclubes estavam em guerra constante no Canadá. Porém, não eram apenas os bikers. O Apache também era constantemente contratado pela máfia italiana para dar cabo de rivais ou testemunhas.
Yves Trudeau confessou ter matado 43 pessoas, fora as tentativas e agressões. Porém, as autoridades acreditam que foram mais de 90 vítimas. E aí, galera, o que vocês acharam de tudo isso? Já conheciam esses bikers? Se você for velho de Top Mundo, você já conhece a maioria. Mas se você for novo no canal, maratona tudo aí, velho. Ah, pessoal, não deixem de colar também no canal do Malonão, que tem vídeo novo lá e tá muito engraçado. Olha só, eu vou cravar aqui, com tá? boa notícia. Tá Time armado. de Bagre. Mas eu quero De Maria, Messi e Bagre. E deixa eu aproveitar para mandar um salve para quem pediu nos comentários. Salve para Rock Roach de Manaus, para o Cavalcante dos Insanos MC, para a galera da Zona Leste, do Mike Maluco MC, para o Guerreiros de Fogo Motogrupo de Cajazeiras, Paraíba. E para fechar, pro Vitor Peter, que pediu um salve também nos comentários. Um abração para todos vocês, mano. E é claro que eu não posso deixar de agradecer os membros do canal, vocês são picas demais. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.